1 Samuel, capítulo 28. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Versículo 13. O capítulo de hoje traz um assunto que causa muitas discussões entre os estudiosos da Bíblia: o Espiritismo. Afinal de contas, Saul falou ou não com o espírito de Samuel? Não podemos obter a resposta verdadeira se não estudarmos a Bíblia da forma correta, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. Assim como este assunto, todos os outros precisam ser estudados desta forma, buscando respostas em toda a palavra, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Percebam que o verso 3 diz que Saul havia desterrado os médios e uns adivinhos, pois Deus mesmo havia dito: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versículo 12. Ora, se é abominação, já aprendemos que Deus não aprova a prática de se consultar supostos mortos, nem tampouco a prática da adivinhação. Saul foi à presença da médium disfarçado, mas ao descobrir que se tratava do rei, que havia mandado matar seus colegas de bruxaria, logo ela ficou assustada, e mais ainda, diante do sobrenatural tão diferente das consultas fajutas que estava acostumada a fazer. Ao perceber que ela via algo misterioso, Saul perguntou o que ela via. A resposta da mulher é de arrepiar. Vejo um Deus que sobe da terra. Aquela mulher viu uma figura que ela identificou como um Deus que subia da terra. O sábio Salomão escreveu que os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Como, pois, explicar essa aparição? Saul concluiu que aquela entidade que ela descreveu só podia ser Samuel, mas se realmente o fosse, Deus não teria condenado a sua atitude. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, e também porque interrogara e consultara uma necromante. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Outra evidência de que não era o profeta Samuel quem falou com Saul, encontramos no livro de Jó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó capítulo 7, versículos 9 ao 10. Sem dúvida, aquele ser misterioso não se tratava de Samuel, nem tampouco alguém da parte de Deus. Percebam que o falso Samuel disse a Saul, no verso 16: Porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Quer dizer que Deus desamparou a Saul e se tornou seu inimigo? Mas que conversa é essa? Sabem que conversa é essa, amados? Daquele que é especialista em distorcer a palavra de Deus, Satanás. Das duas uma, ou aquele Samuel era o próprio diabo, ou um de seus demônios personificados. Porque, meus irmãos, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os anjos caídos, se transformem em ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 ao 15. Lembrem do Éden, quando Satanás, usando o corpo de uma serpente, disse a Eva: É certo que não morrereis.
Gênesis capítulo 3, versículo 4. Deus jamais desampara o homem. Saul fez a própria escolha de fechar o seu coração para o Senhor. Por isso não conseguia mais ouvir a sua voz. Deus não é inimigo de ninguém. Muito pelo contrário, Ele nos convida a sermos seus amigos. João capítulo 15, versículo 15. Samuel, como os demais filhos de Deus que já morreram, descansam para serem despertados uma única vez para sempre, na segunda vinda de Cristo. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 16 ao 17. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Portanto, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículos 19 ao 20. Cuidado com doutrinas baseadas em textos isolados da Bíblia. Muitos têm usado as Escrituras como fez Satanás no deserto. Satanás tentou a Cristo usando a palavra de Deus fora de contexto. Mas Cristo venceu, porque usou o fiel e verdadeiro assim diz o Senhor. Somos criaturas mortais, e só há um que é imortal, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 a 16. Breve vem o dia em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 ao 53. Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. O que devemos saber sobre a morte é o que já vimos hoje, que ela é comparada a um sono, que é passageira e que muito em breve vai deixar de existir. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Não perca tempo com os enganos de Satanás, porque ele já está condenado à morte eterna. Mateus capítulo 25, versículo 41. Apegue-se à promessa daquele que venceu a morte ao terceiro dia. Porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Vigiemos e oremos. Bom dia, futuros cidadãos do Reino Eterno. Rosana Garcia Barros.